como é que os pais lidam com o TDAH dos filhos? Então, quando chega para mim uma criança que veio com um diagnóstico já fechado de TDAH... Os pais já levam com essa... Geralmente, assim, tem os dois tipos. Chega para mim e fala, olha, a escola encaminhou para uma neuropsicopedagogia, porque todo neuropsicopedagogo é psicopedagogo também, né? A gente tem as duas formações. Para fazer uma avaliação, né? Mas tá com uma suspeita de TDAH. Eles já chegam falando, ele não presta atenção, tal. Aí a gente faz toda a avaliação, né? E pode ser que a gente tenha alguma coisa tensional ali, né? Só que a avaliação correta para a gente fechar o diagnóstico é uma avaliação neuropsicológica, né? Tá. Que é mais aprofundada, que às vezes demora 6 meses para ser feita. 6 meses? 6 meses para ser feita, tá. Às vezes. Dá para detalhar um pouco como que é feito? São vários testes, né, que são feitos, várias baterias de testes. Geralmente não são de crianças tão pequenas, né? A gente espera um pouquinho para ser feita. Então, tem testes de atenção focada, atenção dirigida, tem o próprio VISC, que é teste do QI, né? Que só psicólogo que pode aplicar. O neuropsicopedagogo, ele tem alguns testes que são os testes não restritivos, né? Que o neuropsicopedagogo pode aplicar. Quando a gente tem uma avaliação um pouco mais detalhada, aí a gente tem que caminhar para um psicólogo fazer. Tá. Né? Que são testes que tem uma restrição da classe própria para ser feita. E é uma avaliação mais profunda, né? Porque o TDAH, o TDA ou o TDAH, né? Ele é mais complexo do que só não ter atenção. Né? É um transtorno. O que é um transtorno? O transtorno é um funcionamento diferente do cérebro. Ponto. O cérebro funciona de forma diferente. Né? É uma neurodivergência. Certo? Ninguém pega TDAH. Eu não estudei, sei lá, eu não me interesso, fiquei com TDAH. Né? Nunca tive problema nenhum na vida, nunca tive problema na escola, e depois de adulto, minha cabeça ficou difícil, eu não tomo mais atenção, tô com TDAH. Não tem, isso aí não existe. Né? Isso aí a gente sabe que quem tem TDAH vai ter esse problema desde pequeno. Tá. Né? Tá. É uma coisa que a pessoa carrega. Pode ser um TDAH leve, um TDA... Pode, que passou desapercebido pela infância. Difícil, né? Mas pode. Só que o TDA ou o TDAH, porque são... Qual que é a diferença do... O TDA é só atenção. O H é da hiperatividade. Você tem um hiperativo junto. Então, assim, tem alguns que tem só a parte atencional, às vezes só atenção focada, atenção alternada, ela se distrai, ela tem alguma questão mais atencional, e tem outros que tem a hiperatividade junta, né? Que a pessoa não para, tem as pernas inquietas, ela vira a casa de ponta cabeça. Só que o TDAH, por exemplo, que nem eu vou citar o exemplo de um aluno meu, né? Que para ficar mais fácil para ilustrar o que é um TDAH. Se ele não tem tudo esquematizado que ele tem que fazer, ele não consegue fazer. Por exemplo, na vida de um adolescente, digamos assim, que eu pego mais... O que aparece mais pra gente não é aquela criança pequenininha, porque ali ainda não está aparecendo tanto. Né? Conforme a criança vai crescendo, as coisas vão aparecendo mais. Então, por exemplo, chega na fase de Fundamental 2, 12 anos, por exemplo, que já tem várias matérias. A pessoa tem que se organizar. Ali que aparece mesmo, né? A pessoa tem que ter na parede do quarto o que ela vai ter no dia. Segunda-feira é história, geografia. Ela vai ter que ter ali. Ela não consegue arrumar a mala dela sem esquecer alguma coisa. Tá. Ela, às vezes, esquece de tomar café, coloca a camiseta virada ao contrário,
às vezes põe uma meia, outra meia de outra cor, sabe? Ela não presta atenção nessas coisas, ela sai atrapalhada. É aquela pessoa que bate em tudo. Aí chega na escola, abre a mala. Nossa, eu peguei o livro de português, eu digitei história. Meu Deus, né? Eu tive um aluno que era muito engraçado. Nessa época eu dava aula de matemática para ele, né? E aí ela falou assim, olha, amanhã você vem dar aula de matemática, tem prova, né, no dia seguinte. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá, aí ele, oi, tudo bem? Eu falei, então, o que você vai ter na prova? Aí ele, eu não sei. Aí eu falei, tá, cadê seu livro? Abriu a mala, deixei na escola. Meu Deus do céu. Aí eu falei assim, tá, você tá tendo... ele já tava no ensino médio, você tá tendo álgebra ou geometria? É simples, é figura ou é número? É figura. Aí a gente fala assim, tá, vamos ver, você tá no primeiro ano, geralmente primeiro ano é função, né? Só que, assim, eu dou aula para vários alunos de várias escolas. Cada escola, às vezes, tá dando uma coisa. Eu não sei o que a professora vai dar na prova dele. Você entendeu? Então, assim, é nesse nível que o TDAH, o TDA, afeta a criança. Né? A criança fica perdida. E assim, ela precisa ter essa organização maior, né? E aí você dava a lição, ele fazia. Ele não tinha problemas, assim, de tirar uma nota boa depois que estudava, né? Então, muita gente associa o TDAH com o desempenho ruim na escola. Mas o ruim na escola é justamente por isso, porque ele se atrapalha, ele não presta atenção, ele não consegue se organizar, ele tem outras questões... Que está antes da habilidade da escola. Isso, né? Que atrapalha ele nessa questão de entender o que ele tem que fazer naquele momento. Sim. Né? Então, isso faz parte da aprendizagem. Lógico. Né? Então, assim, lógico, eu falei um exemplo mais gritante de um adolescente, mas, por exemplo, uma criança pequena, você vai ver aquela criança que ela perde as coisas em casa, que ela desorganiza sozinha, ela vai para a escola, ela faz atividade rápido para se livrar, ou senão ela não entende aquilo que está sendo pedido, ela tem dificuldade, porque é difícil mesmo, para qualquer um é difícil. Então, para alguém que tem alguma dificuldade maior, é mais difícil também. Sim, sim. E é interessante você estar falando, porque hoje eu vejo muito adulto falando que tem TDAH. Sim. Tá uma febre assim, né? Todo mundo colocando na conta do TDAH porque tem uma dificuldade de foco. Mas talvez, será que esse foco, essa dificuldade não vem também desse estímulo às telas? A tela é essa quantidade de coisas que a gente faz no nosso dia a dia. E aí os adultos ficam colocando a culpa na conta no TDAH. Porque a dificuldade, ela faz parte do processo de foco. Estou aqui lendo, lembrei que tem que pagar uma conta, vou lá, pago a conta, volto de novo, o telefone tocou. Ela faz parte mesmo da atenção, né? Sim, existem várias coisas que dificultam a atenção, não é só o TDAH. Pois é. E todo mundo coloca a conta na conta do TDAH. Por exemplo, existem vários coisas emocionais, ansiedade, depressão, enfim, uma série de coisas que afetam o foco e a atenção. Sim. Né? A própria procrastinação, né? Que é um sintoma de 1 milhão de coisas. A pessoa acha que tá desfocado. Só que nem eu falo, eu bato muito nessa tecla. Eu pego o adulto para fazer rastreio de TDAH, né? Eu falo assim, a gente faz um rastreio. Tem escalas, tem entrevista que a gente pode aplicar com um adulto, né? Sim. Testes e tal. Se a gente vê que tem indício, a gente encaminha para um neuropsicólogo, né? Fala assim, olha, vai fazer uma investigação mais aprofundada para se autoconhecer, para entender o que está acontecendo com você, para ou afirmar realmente que você tem ou não. Mas não adianta eu pegar ele o jeito que ele está hoje. Eu tenho que ver toda a história de vida, porque o TDAH... Ele é uma condição, ele é um transtorno que não é adquirido. Tá. Então, se ele não apareceu na infância e na adolescência, só apareceu agora,
E ele não, assim, a pessoa chega pra mim, a pessoa fez várias faculdades, nunca repetiu de ano, não teve problema nenhum. Era, sabe, nunca teve nenhuma dificuldade em nada. Fez um monte de curso. É muito improvável que seja um TDAH. Não estou falando que não é. Eu estou dizendo que é bem improvável. Por quê? Porque isso, de alguma forma, ia aparecer durante a vida dela. Né? Sim. Alguma dificuldade ela ia ter. Repetir de ano, não conseguir aprender determinada matéria de jeito nenhum. Porque, às vezes, isso passa mesmo desapercebido, né? Principalmente se a gente for olhar mais antigamente, né? Que os pais, assim, tinham outra visão, né? Não é que os pais ligavam menos, mas as famílias eram maiores, os filhos brincavam junto, a mãe confiava muito mais na escola, a escola dava mais conta das coisas e não tinha tanto esse conhecimento do que é hoje todos esses transtornos, então acabava passando desapercebido. Se fosse uma coisa leve, tinha que ser mais gritante para aparecer. Ou o pai tinha que ser um pouco mais, assim... ficar mais em cima, uma escola que ficava mais em cima, com salas menores. Antigamente, a sala, pelo menos eu estudei, tinha 40 alunos. Né? Hoje em dia, isso mudou, graças a Deus. Né? Hoje em dia, a gente tem uma sala mais reduzida, mas antigamente... por aí, para ir para mais, né? Então, assim, para um professor pegar aquele agulha no palheiro lá de 40 alunos... Difícil. Era mais difícil. A criança meio que ela se virava lá, ia se adaptando e fazia... Então, assim, pode ser que ele se adaptou, se virou, deu um jeito e chegou na fase adulta sem tratamento algum e tenha uma piorada... Mas aí tem Pode. Os testes são com base na ciência, não é no achismo. Sim, né? então, isso é mais uma coisa que eu queria falar. A neuropsicopedagogia, diferente... A psicopedagogia, ela também tem a parte voltada à ciência, mas a neuropsicopedagogia, ela não acha nada. Ela não pode achar. Então, a gente só trabalha com testes validados cientificamente. Tá. Então, assim, a gente tem que sair do achismo. Eu não posso chegar e falar assim, eu acho que você tem TDAH, eu acho... Porque, assim, é a vida de alguém, né? Isso impacta diretamente na vida dela. Então, assim, a gente não pode ficar no achismo. E lógico que não existe uma verdade absoluta também, né? Mas a gente tem que ter... Tudo a gente tem que ter pautado no que a gente conhece de mais recente, que é a neurociência. Sim. Né? Sim. Então, hoje em dia, a gente sabe que se a gente pegar exames de neuroimagem, por exemplo, e ver que o TDAH ele tem algumas áreas do cérebro que funcionam de forma diferente. Legal. Isso visualmente falando. Tá. Né? E porque tem às vezes um rebaixamento de transmissão nos impulsos nervosos de um TDAH, por exemplo. Tá. Tanto é que alguns precisam tomar medicação, né? Sim. Para colocar essa ativação, essa parte neural num estágio mais normalizado para que ele tenha uma qualidade de vida melhor, consiga se reestruturar. Os pensamentos dele são caóticos também, porque isso não afeta só a atenção, afeta a velocidade de pensamento, a organização de pensamento, várias coisas. Então, assim, por isso que é um transtorno. Quando a gente fala a palavra transtorno, não é que a pessoa é transtornada, não é isso. É que ela envolve muitas coisas. Então, a gente fala TDAH, transtorno de déficit de atenção. Mas o que será a atenção? A atenção, ela envolve muitas coisas. E ela é subjetiva também. Então, assim, o que para mim pode afetar para você pode afetar outras coisas. Então, também tem a particularidade de cada um. E isso tem que ser analisado, tem que ser visto, tem que ser bem elaborado com o paciente para que faça uma intervenção assertiva. E demorar para dar o diagnóstico, como você me falou, né? Às vezes demora 6 meses ou mais, você vê. Isso pode causar um grande estrago
Eu tenho gente próxima de mim que tem um filho de 12 anos aproximadamente, que recebeu ali um diagnóstico de TDAH. Não foi feito nesses critérios, que eu sei que não foi. E a pessoa teve a infelicidade de falar para a criança que ela tem TDAH. Você não imagina como a produtividade dessa criança caiu absurdamente. Depois que ele falou assim, não, já que eu tenho esse negócio, por isso que eu não dou certo. Então eu não vou estudar. Eu vou largar, vou abandonar, vou fazer as coisas do jeito que tem que ser feito aí, de qualquer jeito. Então eu vejo muita gente, isso é muito sério. Por outro lado também, tem as pessoas que usam, como eu falei, como muleta. É o TDAH seletivo, né? Para trabalhar eu tenho um TDAH, para estudar eu tenho um TDAH. Mas para outras coisas eu não tenho. É complicado porque, assim... a gente fala assim, quando a gente dá um diagnóstico, ou ele serve para quê? Para você ter consciência e saber um pouco mais sobre a pessoa, sobre você mesmo, para você se conhecer. Sim. Só que você não é o diagnóstico, né? Por exemplo, eu tenho desortografia, né? Eu descobri depois de adulta que é um tipo de dislexia. Mas isso não me define. É só alguma coisa que tá ali que eu sei que eu tenho. Quando eu preciso fazer um trabalho, preciso redigir, fazer prova, por exemplo, eu escrevo, depois eu tenho que olhar de novo, procurando meus erros ortográficos, depois eu tenho que olhar de novo para arrumar a concordância, que nem eu falo também errado às vezes. Eu também. Mas, assim, ele serve para mim me lembrar, né? Mas isso não é impeditivo de eu fazer as coisas. Só que isso tem que ser trabalhado. Quando você chega uma criança e fala assim, olha... chega uma criança pra mim e fala assim, você sabe por que você tá aqui? Por que você veio? Porque geralmente a mãe, né, traz. E a gente leva a criança pro consultório. E a gente fala, você sabe por que você tá aqui? Ah, porque minha mãe mandou. Ah, porque a escola me mandou. Ai, meu Deus. Tá, mas... aquilo tem que fazer sentido para a criança. Lógico. Aquilo tem que ter um motivo. E explicar para ela que a gente vai trabalhar as dificuldades que ela me trazer. Não que a escola vai trazer ou que a mãe vai trazer. Porque se eu... lógico, eu vou pegar lá... eu vou até a escola, né? O meu papel eu recebo a mãe... Falo com a mãe, depois eu vou até a escola, falo com a professora, falo com a coordenadora pedagógica, falo com a diretora, vou olhar a sala de aula, né? É todo um trabalho que a gente vê. Por mais que a gente vê, a professora fala assim, ele não presta atenção, ele é disperso, ele faz a tarefa incompleta. Eu vou chegar para ele, por que você não se interessa por essa tarefa? Eu não vou chegar e falar assim, faça a tarefa inteira. Eu quero entender o porquê que ele não faz. Tá, ele tem um diagnóstico de TDAH. Mas tá, isso daí é só um diagnóstico. Entre o TDAH existe 1 milhão de coisas que eu preciso ver. Eu preciso saber por que ela não quer fazer. Ah, porque já falaram que eu não... Que nem você falou. Que eu não vou conseguir. Mas quem disse que você não vai conseguir? Isso não é uma sentença. Isso é só uma característica, um funcionamento... que você tem diferente, só, mas isso é trabalhado, você consegue fazer tudo o que você quer, a partir do momento que você quiser. O ser humano é movido a partir de desejo. A gente tem que desejar, querer coisas, né? E isso desde criança. Então, assim, você não pode tirar isso da criança. Então, assim, tratar além do rótulo, eu acho que é o papel de todo mundo, inclusive dos pais. Porque a partir do momento que a gente já rotula e já condena, você já condenou. Já. Por que eu vou ter... tudo que eu fizer, tudo que eu tentar fazer, eu já estou condenada. Então, é mostrar que aquilo não é uma condenação. Aquilo é só... lógico, vai ser difícil, é mais difícil, não é mais fácil. Eu tenho uma condição que dificulta um pouco a minha vida. Mas isso não é algo que eu possa falar assim, eu não vou conseguir nada. Não é assim que funciona. Eu também eu já trabalhei também com bastante criança especial, eu também tenho um filho especial.
E se eu não acreditasse que existe evolução, mesmo naqueles casos em que todo mundo olha e fala assim, essa pessoa não vai fazer nada, eu acho que eu não iria escolher trabalhar com isso, porque o ser humano, ele todo dia, ele aprende, que nem eu falei, desde o primeiro dia da sua concepção até o seu último suspiro, você está aprendendo, Lógico. Independentemente do que aconteça com você. E os desafios fazem parte, né? Os desafios fazem parte de Tudo. tudo. E você não mostrar isso desde pequeno, que você vai ter desafio, você vai ter frustrações, você vai ter barreiras na sua vida, na primeira barreira que tem, a pessoa desiste. Né? É isso mesmo. Então, a gente tem que ser claro para a criança, né? Porque se as pessoas têm o medo de falar o que realmente está acontecendo, eu não posso ter. Eu tenho que falar, olha, eu tenho que saber conversar com ela e falar assim, olha, você está apresentando umas dificuldades, eu estou aqui do seu lado, eu vou dar a mão para você, a gente vai construir isso junto, né? Você vai ter dificuldades, mas a gente está aqui para te apoiar, né? E vamos trabalhando conforme você for trazendo as dificuldades que você apresenta em casa, Sim. na escola. Você vai me trazendo e a gente vai junto discutir o que for melhor para a criança. Às vezes o pai não entende, ele quer que seja o melhor para ele, a professora quer que seja o melhor para ela, né? Porque uma das coisas que é muito triste de ouvir ela veio medicada, né? A professora quer que a criança venha medicada. Por quê? Para não dar trabalho, né? Isso é um outro problema, hein? Isso é um outro grande problema. E às vezes... Medicamento com criança, né? A criança não precisa de tanta medicação. Às vezes precisa. Às vezes não, mas quem vai determinar isso é o psiquiatra, o neurologista pediátrico, junto com a equipe multidisciplinar, porque quando a gente tem uma criança que tem algum transtorno, a gente não trabalha sozinho. A gente tem que ter a humildade de saber que a gente tem que fazer parte de uma equipe multidisciplinar. Por exemplo, voltando no atraso de desenvolvimento global. Às vezes eu preciso de uma fisioterapeuta, porque a criança tem uma hipotonia nas pernas, porque ela só fica sentada, ou só fica no colo, ela não andou, ela não engatinhou, ela mal anda. A mãe fica, sabe aquela criança que fica no colo o dia inteiro? Bebê, chega com 2, 3 anos, não desenvolveu, vai lá, não consegue dar 10 passos dali que tem uma hipotonia. Pode ser que seja alguma coisa fisiológica? Pode, mas às vezes não. Às vezes é porque a mãe restringe, coloca ela num espaço pequeno. A gente sabe que hoje em dia a gente está vivendo cada vez mais em micros apartamentos. Tá violento, as crianças não vão mais pra rua. Antigamente, não sei a sua infância, mas eu brincava na rua até tal hora. Também. Rio, tomava banho de rio. Aí a gente subia árvore, nas árvores. Caía, levantava. É isso mesmo. Hoje em dia as crianças não têm essa vivência mais. Então, elas são aqueles ratos de apartamento. Sim. Então, assim, elas ficam contidas. Então, tudo isso afeta. E às vezes eu preciso de uma fisioterapeuta, eu preciso de uma fono, eu preciso de uma TO, terapeuta ocupacional. Eu preciso de uma psicóloga, eu preciso de um neurologista, pediátrico. Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem que ter uma equipe multidisciplinar, às vezes. Sim. Né? Às vezes não, às vezes resolve rápido. Mas mesmo assim, quando a gente tá lidando com o bem precioso de alguém, o filho de alguém, a gente tem que ter responsabilidade. Então, se a gente encontra algumas dificuldades que a gente tem alguma dúvida, não rotule, não feche um diagnóstico sem uma avaliação decente. Encaminha. Faça uma investigação direita, porque a partir do momento que você põe um rótulo, aquilo ele leva para sempre.
E aí ele vai justificar qualquer dificuldade que ele tem, ele vai justificar. Às vezes é, às vezes não é. E isso é difícil. Então, assim, mesmo que ele tenha, já é difícil a aceitação. Né? Já é difícil a aceitação, tanto para os pais quanto para o próprio indivíduo. Você ter uma notícia que você tem alguma dificuldade, né? Sim. Então, a gente precisa ser muito ético quando a gente está fazendo uma avaliação e só bater o martelo realmente quando você já fez todas as avaliações que você podia e todos os profissionais lá falar, olha, realmente a gente está diante de um TDAH, a gente está diante de um autismo.